Vamos agora analisar o PWM, Pulse Width Modulation, onde é gerado a modulação por largura de pulso. Aqui está o coração da fonte chaveada. Claro que todos os estágios são importantes e interligados entre si, eles formam a fonte chaveada. A nossa fonte automotiva, ela tem alguns fatores importantes a ser observado no PWM. Primeiro, a frequência. É um aspecto que é muito importante e vamos calcular. A limitação de corrente que se faz no pino 4 e no pino 5. A correção do amplificador de erro, que é o duty cycle. O dead time, que neste projeto e através do SG3524 se faz através do capacitor CT. Ele também influencia no dead time. Ele determina a frequência juntamente com R9 e R6, mas também ele influencia no dead time. Nós vamos ver como isso acontece. Vamos também analisar o soft start, que é a partida da nossa fonte. A nossa fonte o pino 8 está aterrado. O pino 10, que é o shutdown, que é responsável por ligar e desligar a fonte, ele tem uma tripla função: o soft start, o circuito de proteção, que limita o mínimo da tensão da fonte, e ele também determina a temperatura máxima de funcionamento da fonte. Então, quer dizer, a proteção de temperatura, limite mínimo de tensão da fonte e o soft start. Todos esses três fatores, todos esses três itens influenciam diretamente no shutdown. Ele atua diretamente no shutdown. Então nós vamos verificar como se calcula e analisar o processo de funcionamento de cada um desses estágios, ok? Primeiramente vamos fazer o cálculo da frequência. A fórmula dada pelo fabricante do circuito integrado, SG3524, é esta aqui: F, que é frequência, é igual a 1,3 dividido por RT vezes CT. O resultado é dado em Hz. RT, ela pode, isto também é um dado relatado no datasheet, dado pelo fabricante. O RT ele pode variar entre 1,8 km até 100 km. O CT ele pode variar entre 0,001 microfarads até 0,1 microfarads. A frequência com estes valores citados pelo fabricante, ele pode ir de 130 Hz a 722 kHz. E a nossa frequência, baseado por esta fórmula, fica assim então: 1,3 dividido por 2,3 vezes 0,01 microfarads. O nosso capacitor é de 10 nanofarads, transformando para microfarads fica 0,01 microfarads. O nosso resistor são dois resistores em série, de 2K2 e o outro de 100 ohms. A soma desses resistores dá 2K3 ou 2,3K, vezes o capacitor de 0,01 microfarads. A solução deste cálculo nos resulta um valor de 56 kHz.
é bom observar que a frequência do oscilador no SG 3524 corresponde ao dobro da frequência que consta na saída do SG 3524. Ou seja, a frequência que nós vamos ter para trabalho na fonte é a metade da frequência produzida no oscilador. Então, o nosso oscilador é de 56 kHz, calculado para esta frequência. Com estes elementos, o capacitor e o resistor nesses valores. A nossa fonte, então, será a metade deste valor. É claro que, na prática, todos os elementos podem ser verificados aí ou calculado com uma pequena variação, acima ou abaixo. Isso não vai fazer grande diferença. Mas o cálculo teórico é exatamente este aqui, ok? Agora vamos verificar a carga e a descarga do capacitor Soft Start. É bom relatar que o capacitor Soft Start ele fica em série com um resistor de 470 ohms que fica no circuito de proteção. Se nós observarmos bem a malha, a gente vai verificar que o capacitor está em série com o resistor de 470 ohms. Nós vamos fazer uma breve análise aqui. O circuito de proteção ele só vai ter tensão positiva no ponto que vai para o shutdown. Ele só vai ter tensão positiva aí quando ele entender que a fonte tem que ser desarmada. Ou seja, quando o consumo lá dos resistores de shut tiver alto, então será inserido na base do transistor NPN um sinal positivo, uma tensão positiva, e o transistor NPN irá conduzir, fazendo com que o transistor PNP negative a sua base, enviando uma tensão positiva então para o shutdown. O diodo Zener de 5 volts limita, regula essa tensão que vai em cima do shutdown para 5 volts. Então ali, quando estiver protegido, ele está com 5 volts. Quando está em funcionamento, ela está com 0 volts. Então nós temos aí, em cima do shutdown, 0 volts constantemente, levando em consideração a atuação do circuito de proteção. Isso quer dizer que ela estará pronta para funcionar ao ser ligada, porque ela está com 0 volts. O shutdown só funciona com nível baixo, porque a constituição interna do SG3524 é um diodo, é um transistor NPN, que precisa de positivo em sua base para conduzir. E quando ele conduz, ele aterra o sinal de PWM, interrompendo assim o funcionamento da fonte. Por isso é necessário ter 0 volts, porque com 0 volts esse transistor interno do SG3524 não conduz e a fonte permanece em funcionamento. Nós temos também, paralelo aí com o circuito de proteção limitador da tensão mínima, porque no caso esse circuito de proteção é para proteger com relação à tensão mínima de atuação da fonte. É um recurso a mais que essa fonte tem, além da compensação de potência na saída através da malha que atua no pino 4 e no pino 5, que é exatamente o limitador de corrente. Bom, paralelo a esse circuito de proteção que atua no shutdown, nós temos também um divisor resistivo feito com um NTC. Então esse NTC, à medida que a temperatura sobe e aquece o NTC, ele tem uma propriedade, uma característica de diminuir a sua resistência.
E diminuindo a resistência, ele vai enviar tensão positiva para o shutdown. Então, quebrando esse ciclo de funcionamento e interrompendo o funcionamento da fonte de alimentação. Então, ele trabalha sempre numa tensão próxima de zero, exatamente para que a fonte, ela, no seu estado normal, ela esteja funcionando. Aqueceu o NTC, ele altera a sua resistência interna, diminui o seu valor, mandando tensão positiva para o shutdown. Bom, aí onde entra o soft start? O soft start ele vai encontrar tanto o circuito de proteção como de temperatura no seu equilíbrio, próximo do zero. Então a fonte está com condições de funcionamento. Mas o capacitor ele está ligado numa malha em série com o resistor de 470. Né? Então, à medida que esse capacitor carrega, ele manda uma tensão em fração de alguns milissegundos, uma tensão positiva na fonte, retardando assim o funcionamento da fonte. À medida que ele vai carregando, essa tensão no seu polo negativo vai zerando. E ao zerar, ele faz com que a fonte entre em funcionamento. Então, isso provoca um retardo. Esse retardo está calculado, conforme a fórmula, em 180 milissegundos. Vamos ver, então, os cálculos para a gente analisar corretamente como isso acontece. Nós temos uma fórmula para cálculo do capacitor soft start. É o TO, que é igual a RC, vezes Ln, entre parênteses, VF menos V1, dividido por VF menos VO, que é igual, ou seja, a unidade é segundos. O TO da fórmula é o tempo transcorrido. O R é o valor do resistor da carga e descarga dado em ohms. O capacitor é o valor do capacitor em farads. O Ln é uma função logarítmica natural que se encontra nas calculadoras científicas. O VF, ou melhor, o VT é a tensão final. Perdão, o VF é a tensão final. O VI é a tensão inicial. E o VO é a tensão objetivo sobre o capacitor, aquela que a gente deseja calcular ou alcançar. Então nós temos aqui, primeiro nós temos o VI, que é 15 volts. Segundo, nós temos o VF, que é 0 volts. O VO é 2,5 volts. Então nós temos VI 15 volts, o VF é 0 volts, o VO é 2,5 volts e o R é 470 ohms. O C é 220 microfarads, ou seja, 0,00022 farads. 470 ohms, como eu falei, é aquele resistor que fica na malha de proteção que vai para o terra e ele fica ligado em série com o capacitor. Então esse vai ser responsável pela carga e a descarga do capacitor. É o ponto de referência com relação ao terra. Os 15 volts nós temos ele aí como a tensão inicial de alimentação. Enfim, aplicando todos esses dados na nossa fórmula, fazendo a seguinte observação, que o Ln vocês vão conseguir através da calculadora científica. Você faz esse cálculo referente ao que consta aqui dentro destes colchetes. Então a gente faz o cálculo, aplica direitinho, nós vamos conseguir então 0,18 segundos, ou seja, 180 milissegundos. É uma fração de tempo pequena, porém significante para a fonte de alimentação. Ela traz um retardo significativo para o retorno da fonte em funcionamento. Eu quero salientar também que esses 180 milissegundos teórico
na prática resulta em um tempo um pouquinho maior, devido às características dos componentes, enfim. A prática ela tem um diferencial para mais. Isso é importante, por isso que a gente calcula ele a 180 milissegundos, porque nós sabemos que ele tem uma tolerância um pouco maior. Bom, continuando aqui então, falando sobre o dead time. Por que o capacitor CT ele tem influência direta no dead time, no tempo morto? Né? Nós podemos observar através desse gráfico aqui dado pelo fabricante que nós temos uma relação de tempo em microsegundos com relação à capacitância de CT. Então nós podemos observar que à medida que nós vamos alterando o capacitor, nós vamos subindo aqui para até 1 microfarads, nós podemos ver que ele vai mudando o tempo do dead time. Então, o que é o tempo do dead time? É aquele distanciamento entre o acionamento do primeiro IGBT para o segundo IGBT. A gente tem um intervalo aí entre a forma de onda alta e a forma de onda nível 0 baixo. Vocês podem observar que para o capacitor de 10 nanos, na linha do gráfico, se fizermos um traçado, está abaixo um pouco de 1 microsegundos. Então está aqui 0,8 mais ou menos. Então a gente observa que há uma relação à medida que o capacitor vai alterando, ele vai abaixando a capacitância, a gente vai tendo aqui, nós vamos tendo aqui um tempo menor. À medida que vamos subindo, a gente vai tendo um tempo maior. Então variou a capacitância, a gente tem um distanciamento entre o acionamento do IGBT1 para o IGBT2. Então fica muito claro aqui, já nesse gráfico dado pelo fabricante do SG3524 e consta no datasheet. Temos aqui o circuito de um divisor resistivo, muito comum, muito utilizado e que serve para exemplificar todos os dispositivos de divisor resistivo que nós temos em nossa fonte. Bom, no amplificador de erro, na entrada não inversora, nós precisamos de 2,5 volts. Para isso, nós temos lá dois resistores de 10K. Nós sabemos que quando nós temos dois resistores iguais, assim, nós teremos a metade no ponto de interseção que precisa da referência, nós teremos a metade da tensão da fonte. Como a tensão da fonte é referendada pelo SG3524 no pino 16 é de 5 volts, nós temos aqui então a metade que é 2,5 volts. A fórmula que determina esse valor de tensão de saída de um divisor resistivo, seja qual for ele, é a fórmula ao lado Vout, que é igual a Vin, que é a tensão da fonte, vezes R2 dividido por R1 mais R2. Frisando, como eu já falei, que para resistores iguais o Vout será sempre a metade do Vin. Para se calcular um dos resistores, ou R2 ou R1, é só substituir. Por exemplo, R2 vai ser igual Vout multiplicado por R1 dividido por Vin menos Vout. E se eu quiser calcular o R1, R1 será Vout menos vezes R2 dividido por Vin menos Vout. Então é muito simples, é só aplicar os dados, né? No caso dos resistores do limitador e também do controle do Duty Cycle, que vem antes do acoplador óptico, não precisaremos calcular. Por quê? Porque nós tendo assim estabelecido um dos resistores, o valor de um dos resistores, o outro sendo variável, a gente vai conseguir a tensão de referência oscilante ou variável para que a gente consiga algum ajuste ou o ajuste que a gente desejar.
Então, lá é desnecessário a gente fazer esse cálculo exatamente porque nós já temos trimpotes e potenciômetro para fazer essa variação. Mas o que faz parte da entrada não inversora, que é referência para o unificador de erro, é este aqui o cálculo necessário a se fazer. Vout igual Vin vezes R2 dividido por R1 mais R2. Nós vamos obter exatamente essa tensão de saída. E para cálculo dos resistores, caso a gente tenha os outros dados, né, geralmente a gente já tem o dado da tensão de saída, porque a tensão que o datasheet do circuito integrado estabelece para referência, nisso nós teremos, só bastaremos aplicar na fórmula. E caso a gente queira estabelecer outra tensão de referência, também bastará a gente aplicar essa outra tensão e achar o cálculo. Então é muito fácil, muito simples, o cálculo de um divisor resistivo. Basta aplicar a fórmula, ok?